Hello students, how's it going? Aqui é a Tia Débora falando. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês de como usar os artigos em inglês. Vamos começar com o artigo a. A gente usa o artigo a quando a gente vai descrever um substantivo no singular e quando esse substantivo ele começa com o som de uma consoante. É importante a gente lembrar também que quando a gente vai usar o artigo a gente não está especificando exatamente o que é esse substantivo. Então assim, não é algo único, não é algo específico. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se a gente for falar do Ross de Friends, ele é um professor, né? A gente vai falar assim, Ross is a teacher. Ou he is a teacher. Que no caso, o substantivo começa com o som T. T, um som de uma consoante. Um outro exemplo, he is a singer. It's a car. This is a book. Então é isso, são todos esses substantivos, eles começam com o som de uma consoante. Agora, existem substantivos que por máximo que comecem com uma vogal, eles também têm o som de consoante. E por conta disso, a gente também vai usar o A. Como, por exemplo, unicorn. Unicorn, apesar da escrita começar com U, que é uma vogal, é aquele som de W. E por conta disso, a gente vai descrever com o A também. Por exemplo, uma situação impossível. There is a unicorn in my backyard. So, there is a unicorn in my backyard. Começa com uma vogal, porém tem um som de consoante. Outros exemplos que vocês podem levar em consideração também são universe, university. Qualquer palavrinha que começar com o porém tiver o som de W, a gente vai usar o A também. E agora, quando a gente usa o an, bom, o an é a mesma coisa. A gente tá falando de algo assim específico, mas a gente tá descrevendo um substantivo também. A diferença é que esse substantivo vai começar com o som de uma vogal. Então, na maioria das vezes, o artigo an vai vir acompanhando um substantivo que começa com a vogal. Exemplo, she is an actress. My best friend is an engineer. Então, esses são exemplos de palavras que começam com uma vogal. Agora, por exemplo, our em inglês, apesar de começar com uma consoante, que é o H, esse H ele é mudo. Não é como a maioria dos sons do H em inglês, que tem o som de ha, ha. Esse não tem som de nada, ele é silencioso. E por conta disso, a gente também vai usar o an. Então, um bom exemplo aqui, Santos is an hour away from where I live. O the a gente usa quando a gente for especificar algo. This is a nice song. Então, this is a nice song. Tô falando que é uma música bacana, legal. Agora, quando for uma música específica, algo que ou eu estava falando sobre ela, ou algo muito específico, eu vou falar this is the song I was talking about. Então, é a música que eu estava falando dela. Outro exemplo também que a gente pode usar com o the é sobre o exemplo do livro. Então, por exemplo, eu falei pra vocês, this is a book. Agora, quando for específico, eu falar a matéria do livro ou o autor do livro, eu vou usar o the. This is the science book. Então, não é complicado usar artigo, é só vocês lembrarem que vocês vão usá-los quando for descrever algo que está no singular e também prestar um pouquinho atenção no som. Com o tempo, gente, isso simplesmente entra na nossa cabeça. A gente não precisa mais ficar pensando, começa com vogal, começa com consoante, porque vai fazer parte do dia a dia. Mas no começo, é importante vocês sempre lembrarem dos sons. Esse é um som de uma vogal, esse é um som de uma consoante. Ou dar uma pesquisada também na internet, porque o Google tá aí pra isso. Agora, eu gostaria que vocês descrevessem algum substantivo aqui embaixo, usando os artigos a, an ou the. É sempre muito importante vocês prestarem atenção e também depois disso, depois de vocês assistirem o vídeo e a aula, vocês tentar usar o que vocês acabaram de aprender, porque dessa forma é muito mais fácil vocês gravarem e da próxima vez começar a usar com mais naturalidade. Bom, eu dei essa lição porque eu percebi que é muito comum a gente achar que a gente vai usar o artigo a antes de uma consoante, o an antes de uma vogal, mas não lembrar que na verdade é o som da consoante, é o som da vogal que é importante. Então eu espero que vocês tenham realmente aprendido com a aula de hoje. E se vocês curtiram a aula, não deixem de deixar um like aqui pra Teacher, não deixem de compartilhar com os amigos de vocês que estão aprendendo inglês e também, por favor, se inscrevam no meu canal para vocês receberem sempre as minhas últimas novidades. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e I'll see you in the next video, guys!